Beleza. Boa noite a todos. Mais uma vez o Conexão. Uma quarta-feira de cinza, Falcão, professor Luciano. Estamos encerrando o Carnaval com uma live muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o retorno dos alunos em momento de pandemia. Não é que nós Conexão, eu digo por mim, por Cláudio Falcão, eu ainda não tive o prazer de conversar com o professor Luciano, mas acredito que ele comungue da nossa ideia, né, Falcão? De que não é o momento apropriado, que é um risco para a sociedade, que é um risco para os professores. Isso a gente vai desenvolver durante a live. Estamos mais uma vez com o Falcão, o mentor da nossa live, o cara que explodiu com a live, descobriu esse caminho. Falcão, quarta-feira de cinza, professor Luciano, e aí? Como é que estamos? Está todo mundo esperando, né? Todo mundo aguardando o que está se fazendo, o que está se falando a respeito de vacina. E nós, do Conexão, achamos oportuno convidar essa ilustre figura que representa os professores de Rio das Ostras e de Casimiro, né? Que é coordenador do CEP, nosso amigo Luciano, eu posso falar, que já não é a primeira vez que ele participa de uma live com a gente, é a segunda vez. Ele esteve com a gente lá atrás, naquela demissão dos professores da cidade de Rio das Ostras. Podem acusar o Luciano de qualquer coisa, entre aspas, menos de omissão. Daí ele, de novo, veio trazer para a gente e esclarecer para a população qual a perspectiva da volta desses alunos ou do home office em relação à vacina, em relação à alimentação e em relação a uma diretriz para ajudar os profissionais e os alunos nesse novo caminho, né? É um novo caminho, é uma nova maneira de se fazer educação mais ampla. Então, professor Luciano, seja bem-vindo. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo através do Conexão Rio Estrense. Queria agradecer ao Marcelo e ao Cláudio pelo convite. É um momento extremamente pertinente para esse debate. Eu, como coordenador geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, representam a rede municipal aqui de Rio das Ostras, queria apresentar algumas conclusões dos professores e profissionais de educação aqui da nossa cidade com relação à volta às aulas. Na nossa última assembleia, que foi realizada 15 dias atrás, antes do Carnaval, nós aprovamos na rede estadual, tem a rede municipal, os professores servidores municipais, e a rede estadual, que são os servidores estaduais. Nós aprovamos a greve pela vida, porque o governo estadual decidiu a volta às aulas sem a vacinação dos profissionais da educação. Nós exigimos do governo estadual segurança de trabalho. Se perguntar para um professor o que ele quer fazer em 2021, ele quer voltar a trabalhar, porque o trabalho em casa, que é trabalho remoto, não é ensino remoto, porque a compreensão do que é ensino é muito maior do que o que a gente pode fazer online, né? É diferente quando você está dando aula, olhando para o aluno, e no que você explicou a matéria, você olha no olho dele, você sabe que ele está com dificuldade. Só da mudança da fisionomia do aluno, você sabe que ele está com dificuldade. É diferente de você dar uma aula com as telas todas fechadas, onde você aparece um palestrante e você não sabe se a pessoa do outro lado da tela está dormindo, ou se ela está assistindo aula, ou se ela está com dificuldade de compreensão. Então, assim, não trabalhamos com a ideia de ensino remoto. Para nós, do CEP, não existe ensino remoto, existe trabalho remoto. Nós compreendemos que os alunos não podem ficar 2 anos sem ter aula, né? Isso vai criar um déficit muito grande educacional, e por isso a gente continua fazendo os trabalhos para casa, né? Mas esse não é o modelo de ensino que nós defendemos, né? O trabalho remoto, ele não pode substituir o trabalho presencial. E foi por isso que na Assembleia da Rede Estadual, nós votamos greve pela vida e solicitamos ao governador e ao secretário de Educação que eles nos coloquem no grupo prioritário de vacinação. Assim que nós tomarmos a vacina,
as duas fases, né? Porque você está em dose, que é uma e depois 15 dias, nós voltaríamos para a sala de aula. O nosso ouvinte da Conexão Rio Estrense pode pensar, mas e os alunos, né? Não existe hoje vacina para menores de 18 anos de idade testada. Então, nós vamos entrar numa situação, mesmo que os profissionais da educação sejam vacinados, nós vamos entrar numa situação crítica, que nós do CEP somos contrários, porque esses alunos dentro de sala, eles vão levar essa doença, eles vão se contaminar e eles vão levar essa doença para sua casa. Porque muitos especialistas falam, a educação está mais de um ano parada, tem que voltar. Mas parece que eles esqueceram a época que eles estavam em sala de aula. Vocês realmente acreditam na possibilidade de crianças e adolescentes, dentro de uma sala de aula, não terem contato? Quem acredita nisso é alguém que está muito distante do cotidiano da sala de aula. É impossível. Mesmo, mas vai reduzir de 50 alunos que a gente tem hoje, vão colocar 25, mas esses 25 vão ter contato entre eles. Muitas escolas não têm sabonete. Não tem sabonete no banheiro, não tem infraestrutura, não tem álcool gel. Mas está sendo preparado todo um plano para isso. Bem, primeiro, nós precisamos que esse plano seja efetivado. Depois, os profissionais da educação têm que ser vacinados. E nós não queremos furar fila, tá? Para ficar muito claro. Quando a gente exige do governo estadual que nós estejamos no grupo prioritário, é após aqueles que têm comorbidade e após os idosos. Tá? Após os profissionais da saúde. Em nenhum momento a gente quer ser vacinado antes desses grupos. A gente quer entrar como quarta faixa desse grupo. Né? Por quê? O que não pode é a necropolítica. Tem um filósofo que eu gosto muito, Vladimir Safatli, que é professor da USP, que ele trabalha muito com o conceito de necropolítica, né, que é a política da morte. Né? Se o neoliberalismo é a política da retirada de direitos, da superexploração do trabalhador, a necropolítica é a política da morte. E nada representa mais do que a política da morte, do que mandar os profissionais da educação voltarem para as escolas sem vacina. Você está mandando esses profissionais para a morte. E eu estou falando muito da rede estadual, que entrou em greve, e os nossos ouvintes podem estar pensando, mas e a rede municipal? Quando é que volta às aulas em Rio das Ostras? No nosso município? Bem, no nosso município, nem as escolas de rede estaduais não voltam a ser abertas nos próximos 15 dias, né, por decreto municipal. Apesar da escola estadual ter como comandante governador do estado, essas escolas, para serem abertas ou fechadas, as da rede estadual, elas precisam da autorização da prefeitura. E a prefeitura, nos próximos 15 dias, já se passaram 7, né? Nos próximos mais 7 dias, ela não autoriza a abertura de nenhuma escola. Nem escola da rede estadual, nem escola privada e nem escola municipal. A escola municipal... Luciano, desculpa, eu vou interrompendo assim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Existe um trabalho, já que vocês têm esse pensamento, têm essa metodologia de trabalho, existe algum intercâmbio, não sei se a palavra certa é essa, mas existe algum intercâmbio entre o poder público e o CEP para que vocês conjuntamente façam uma análise da situação para que possa ser implantada dentro dentro de Rio das Ostras? Sim, é uma excelente pergunta, Cláudia, excelente pergunta. Nós temos que ser justos e responsáveis com o que eu estou falando aqui. Aqui quem fala não é o Luciano Pessoa, né? É o coordenador geral do CEP, que é uma instituição que tem CNPJ, que é reconhecido oficialmente. Então, respondendo a sua pergunta, Cláudia, nós tivemos audiência com o secretário estadual, o Conte Bittencourt. Não podemos criticá-lo de que ele não atende o CEP. Seria injusto se eu falasse isso. Nós temos audiência com o Conte Bittencourt e colocamos essa pauta, que entraríamos em greve, que nossa greve é pela vida, que nós só vamos trabalhar presencialmente. Nós não estamos em greve remota, tá? O trabalho remoto permanece. Estamos em greve presencial. A greve, a volta à escola de aula só depois da vacinação. Nós tivemos audiência com o Conte e tem outras audiências marcadas. O problema é que é uma disputa entre a sociedade civil, representada pelo CEP, e o Poder Executivo, né, representado, no nosso caso, pelo secretário estadual de Educação. E nós também tivemos, Cláudio, uma audiência, antes do Carnaval, com o Maurício,
que é o secretário municipal de educação. Diferente do Conte Bittencourt, o Maurício pretende voltar às aulas somente no dia 30 de abril. A partir do dia 30 de abril, ele pretende voltar à aula presencial nas escolas municipais. A reivindicação do CEP é que até o dia 30 de abril... Deixa eu fazer uma pergunta. Fala. Por que dia 30 de abril? Isso é científico ou é uma data escolhida por eles, inclusive no Conselho Municipal de Educação. Eu sou o representante do CEP no Conselho Municipal de Educação. Ele colocou que essa data pode ser adiada. Se a situação da pandemia, por exemplo, permanece do jeito que está, aumentando, né, com 1.000 mortos por dia, ele pretende jogar isso para julho. Ou, se a situação estiver estável, ele pretende abrir as escolas. Então, dia 30 não é a data, sendo justo com o secretário municipal, não é a data que vai abrir as escolas. É a data de previsão que foi aprovada no Conselho Municipal de Educação. Tá? Pode ser julho, pode ser agosto, pode ser... Mas antes do dia 30 a aula não volta. Esse é o compromisso da prefeitura com os profissionais da educação. Mas, de forma contraditória, se a aula não volta, por isso nós não estamos em greve em Rio das Ostras, na rede municipal, mas estamos em greve na rede estadual, por outro lado, nessa audiência nós solicitamos, fruto da nossa última assembleia, para o Maurício, secretário municipal de educação, o escalonamento dos profissionais da educação, porque não tem aluno nas escolas, então não tem superlotação. Mas os profissionais da educação estão sendo convocados para ficar na escola. Então, às vezes, você tem, por exemplo, a creche Dona Cota, você tem 12 auxiliar de desenvolvimento infantil. Você está aglutinando 12 pessoas ali e não tem crianças. Então, assim, para que isso? No mínimo, um escalonamento, né, do cumprimento dessa carga horária. O que o CEP defende é que essa carga horária seja cumprida home office. Mas o secretário disse, não, tem coisas administrativas, como matrícula tal, coisas que a gente precisa da presença. Então, e pelo menos os profissionais da educação não sejam obrigados a se aglutinar nas escolas. E isso é fruto... A gente poderia estar até decretando greve numa outra situação, se todos os profissionais estivessem na mesma situação. Mas os próprios profissionais da educação decidiram dar um voto de diálogo ao Maurício. Do tipo, Maurício, quanto tempo você... Alguns profissionais daqui a pouco vão começar a perguntar isso. Luciano, quando é que ele vai implementar o escalonamento? Nós do CEP queremos que implemente imediatamente, mas o prazo que ele nos deu foi 20 dias, que ele precisava consultar o prefeito, outras secretarias, por causa do ponto biométrico e outras situações, para fazer esse escalonamento. Né? Então, fica aqui um pedido para o Maurício, se ele estiver assistindo, secretário municipal, ou se assistir depois, a nossa principal reivindicação da última Assembleia é que os profissionais da educação não estejam presentes nas escolas, porque nós estamos colocando esses profissionais em risco, né? A prefeitura está colocando esses profissionais em risco, e não há necessidade. Como eu comecei no nosso diálogo, nós defendemos a vida acima de tudo. Então, não é necessário que esses profissionais estejam na educação infantil presentes nas escolas, nem nas outras escolas também, os demais profissionais da educação. Então, Luciano, pode falar. Fazer mais uma pergunta? Desculpa, estar aqui diálogo para mim é melhor. Eu prefiro diálogo. Vai vindo aqui, deixa eu te falar, concomitantemente a isso, existe uma linha de diálogo entre o poder público e o CEP, que representa os professores, no sentido de alguma melhora, de alguma melhora que eu estou falando, no algum atendimento para que esse trabalho curricular e extracurricular seja amenizado, porque o home office, nós sabemos, na minha opinião, eu posso estar errado, eu conversei com você um pouquinho antes, ele é um trabalho muito espartano. Por quê? Porque além de você trabalhar, fazer o trabalho, porque você não pode jogar o conteúdo didático para o aluno, você tem que preparar, você tem que fazer, e como você mesmo falou aí, a diferença do presencial do que pela internet é que, quando você termina uma aula, Luciano, os alunos ligam para você durante o dia.
o dia todo, aqueles alunos que realmente estão interessados, eu espero que a grande maioria, mas aí eu não vou fazer números, né? Aqueles alunos que se interessam, que têm dúvida, eles ligam para você e você tem que ser solícito para atendê-los. Então, Exatamente. a carga de trabalho não é só aquela cargazinha. O nego fala, o nego que eu estou falando é branco também, tá? Então, não fica só no conteúdo. É todo dia que você... Existe alguma contrapartida da prefeitura em relação... não da prefeitura, do poder público. Eu não quero individualizar o problema, já que vocês trabalham com o Estado e com o município. Mas existe uma contrapartida, por exemplo, internet ou alguma coisa. Já chegou a se falar sobre isso com vocês, com o CEP? Então, há um conflito aberto entre o CEP e os dois poderes públicos, tanto o municipal quanto o estadual. Qual é o conflito? Apesar, e eu iniciei a live falando sobre isso, existe diálogo com o governo estadual, existe diálogo com o governo municipal, mas nós partimos de alguns pressupostos que existe divergência. Por exemplo, nós fizemos ano passado toda uma greve online por causa da regência. Por que eu estou falando sobre isso? Voltando lá atrás. Porque quando você prepara aulas online, trabalho online, apostilas online, tudo que você trabalhou nos últimos 10, no meu caso, nos últimos 15 anos de profissão, tem que ser mudado, porque não é o formato que você dá aula em sala de aula, não é igual ao formato online. Então, significa que os profissionais da educação, eles estão refazendo seu trabalho todo novamente. Então, falando de forma mais popular, não há nenhum profissional da educação que prefira trabalho home office do que trabalho presencial. Todo mundo quer voltar para o trabalho presencial, só que com segurança, com vacina, né? Sem expandir a pandemia. Então, a situação é bem complexa, porque nós fazemos audiência com o prefeito e o secretário de 2 em 2 meses, o que é justo tem que ser falado. Nós estamos no Conselho Municipal de Educação, nós temos audiências com o prefeito e com o secretário, e a gente sempre coloca do excesso de tarefas que tem acontecido com a nossa categoria nesse período. Alguns pontos avançam, outros pontos não avançam, porque faz parte de concepções diferentes sobre a educação, sobre o que a prefeitura compreende como educação, que a prefeitura entende que é possível o ensino remoto, e nós do CEP não acreditamos que é possível ensino remoto. Nós acreditamos que é possível trabalho remoto. São coisas diferentes. Pode parecer suave, mas não é. O que eu estou querendo dizer, de forma mais objetiva, é que educação, para nós, ela é inseparável da relação professor-aluno, da relação presencial. Então, o que nós estamos fazendo, então, não serve para nada? Seria irresponsável da nossa parte dizer assim, não estão aprendendo da forma adequada, então, quando acabar a pandemia, a gente volta à aula. Aí fica 2 anos sem nenhum contato com os alunos. Isso seria irresponsável da parte do sindicato. Então, nós somos a favor... Bom, estamos voltando aqui, peço desculpa, nós tivemos problemas técnicos, já resolvemos, né, Falcão, né, professor? E vamos continuar a nossa live. Professor, o senhor estava falando, pode continuar. Nós estávamos falando sobre a questão de vulnerabilidade dos nossos alunos, né, com relação à alimentação. Então, o que nós exigimos da prefeitura é que tenha um calendário regular, né, todo mês. Ninguém come de 2 em 2 meses, né? As pessoas comem todo mês. Então, assim, deveria ter um calendário regular para que essas cestas básicas sejam retiradas pelos pais dos alunos enquanto perdurar a pandemia. Essa é a proposta do CEP com relação à alimentação. Infelizmente, nós não vamos conseguir manter o movimento solidário que o CEP construiu no ano passado, por diversos motivos. Os coordenadores estão sobrecarregados de trabalho, eu sou um desses, e nós não temos condições de manter o projeto. Também houve uma queda muito brusca do financiamento, né? Porque a gente pedia para os filiados do CEP... Especialmente pelo lado pecuniário. Sim. Especialmente pelo lado pecuniário, né? Sim, a gente se colocava em risco para entregar também a cesta, entende? Quando a gente juntava os alimentos, fazia a cesta do sindicato para entregar, a gente também se colocava em risco. E a pandemia agora está numa situação pior de contágio, né? Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor.
Por que que outros municípios, Macaé, Casimiro de Abreu, todos eles fazem a distribuição dessas cestas periodicamente? Ou do Vale-Refeição, ou do Vale-Refeição. Vale-refeição, e aqui a gente não consegue. É um absurdo isso. O que foi dado não é nem uma bolsa, não é nem um auxílio. Aquilo ali é um. O que eles chamam aquilo? É um pacotezinho com algumas coisas. Professor, não existe a mínima intenção. A última foi dada próximo à eleição. Então não é um fator social. Foi um fator na político. Semana da eleição. Na semana da eleição. E desde então não se fala mais nisso. Recurso existe. Eu acompanho a parte técnica do. Pode ter o remanejamento de verba, isso é normal, pode ser feito. Onde que tem que se priorizar? Tem que se priorizar a vida de um aluno e a vida dos professores. Nós conversamos isso um pouco antes, que o arcabouço de conhecimento que nós temos dos professores tem que ser preservado. A gente tem que proteger essa classe tão importante, porque é dali que nasce o futuro médico, o futuro engenheiro, o futuro policial, tudo o futuro passa pelo professor. Então, essa é a minha opinião. Eu não entendo como a gente pega aqueles kits alimentar, que eles chamam de kit alimentar, e só dá 3 vezes durante um ano, enquanto uma cidade como Casimiro, onde o poder econômico da cidade é muito menor, e eles dão um show na gente naquilo. Macaé, ele não dá comida, ele dá o ticket para o aluno poder se alimentar. Isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, como o senhor, o que o senhor entende sobre esse tipo de situação? O que o senhor acha que as outras cidades estão fazendo que nós não estamos? Onde nós estamos errando? Luciano, só antes da sua resposta, é só levar a você não, a quem está me escutando, que aí não vai nenhum viés político, exato, nem partidário. Aí vai o viés humano. É esse o viés que nós estamos falando, é o viés humano, da empatia. Pronto, a palavra está contigo, meu amigo. Então, eu vou responder como coordenador geral do sindicato, né, de forma mais formal e não o que o Luciano pensa, e sim o que o CEP observa. Quando nós pressionamos, teve até diversas matérias na Record, em grandes meios de comunicação, com relação a esse atraso, quando nós pressionamos no ano passado para que tivesse um calendário, o prefeito e o secretário disseram que tinham várias leis orçamentárias que impediam de chamar de cesta básica, como foi colocado, não pode chamar de cesta, porque senão seria ilegal. Um monte de argumentos de dificuldade da burocracia pública, né, para efetivar esse processo. O que nos surpreende é que agora que já se passou um ano e que já foram entregues 3 vezes essa cesta, não me parece que eles estão enfrentando novamente essas dificuldades. Essas dificuldades já foram superadas pelo poder público. Então, como sindicato, eu não sei responder por que há esse processo de interrupção da entrega das cestas, de um calendário menos transparente com relação à data da entrega. E essa pergunta, só quem pode responder é o próprio prefeito, né? O CEP, a relação muito respeitosa com o prefeito, né? O CEP não apoia nenhum governo, mas o CEP já fez oposição a alguns governos que não recebiam o CEP, né? Tinha governos que simplesmente a gente pedia audiência e não nos recebiam. Como eu falei no início da live, nós temos um calendário de audiências com o prefeito, então não podemos reclamar de falta de diálogo com o CEP, mas eu não sei responder por que desse atraso. Eu poderia tecer um monte de críticas aqui ao atraso, mas aí eu estaria falando como cidadão riostrense, né? E eu fui convidado por vocês para falar enquanto CEP. Então, enquanto CEP, essa pergunta que também nos coloca aflitos deveria ser respondida pelo prefeito, né? Por que não entrega essas cestas? Agora, uma preocupação que eu concordo com vocês é que nada é mais importante do que a vida. E preservar a vida com relação a essa doença, né, o coronavírus, e também preservar
a alimentação da população, já que nós sabemos que o índice de desemprego na nossa cidade aumentou, como em todo o país, por causa da pandemia, né? Então, se as pessoas estão mais desempregadas, essa alimentação é mais necessária ainda. E aí eu concordo muito com você, Cláudio. É uma questão humana. Aqui eu não estou fazendo um discurso contra a prefeitura. O que a gente quer não é desgastar a prefeitura. O que a gente quer é que essa alimentação seja entregue para que a população rioestrense não sofra, né? O que vem É uma sofrendo. grande interrogação, Luciano. É uma grande, gigantesca interrogação. Isso que você colocou no final. Por quê? Por quê? Por que não atende eu não vou dizer nem as famílias, eu estou dizendo as crianças. Gente, o porquê? É um vazio enorme, sabe? É um silêncio que faz muito barulho. Por que não é atendido? Exatamente. Espero que o prefeito, né, esteja ouvindo essa live. Se não tiver, ele vai ouvir isso da nossa boca na próxima audiência. Essa é uma das pautas que a gente vai apresentar. No geral, quando a gente se reúne em audiência com o prefeito, a gente apresenta 10, 15 pautas, e o escalonamento dos profissionais que estão indo nas creches, um calendário mais transparente com relação à entrega das cestas básicas, só voltar a aula quando tiver vacinação dos profissionais da educação. Todos esses elementos são elementos centrais, além da pauta salarial, reagir e todas as dificuldades que nós enfrentamos por causa da pandemia. Verdade. Fala, Marcelo. Pode falar, Facol. Então, o que acontece? Ficamos nós nesse vácuo, não sabemos o que vai acontecer. Muitas dessas informações que nós gostaríamos de ouvir, graças a Deus o Luciano está nos passando, porque como eu não, porque eu não tenho filho pequeno, mas você imagina a grande gama de pessoas que têm filhos pequenos, que não sabem, não têm um acesso mais rápido à informação, entendeu? E que também, olha só que interessante, tanto em home office como presencial, essas famílias brigam o que a Fernanda Castilho está falando. É uma luta pela vida, porque pelo menos eles teriam, hipoteticamente, direito a uma alimentação básica dos seus filhos que está sendo negado, que só teve 3 em um ano. Nós estamos em pandemia desde o ano passado. Vai fazer um ano agora, em março. Faz um ano. Então, esse vazio, esse vácuo, essa grande interrogação que existe, no sentido de que por que não se providencia essa alimentação, se nós estamos falando de vida, e todo mundo fala de vida, ô Luciano, por que não... Será que dorme direito quando bota a cabeça no travesseiro? Será que as famílias não fazem retumbar esse grito de fome que essas crianças estão sentindo, cara? No ano passado houve uma pressão grande das famílias sobre o governo, e ele respondeu, né? Eu acho que cabe as famílias novamente aumentar essa pressão nas redes sociais, porque a gente não pode aglomerar pessoas, né? Porque aí a gente estaria sendo incoerente, né? Eu não poderia aqui, como coordenador geral do CEP, falar assim, as famílias têm que fazer uma manifestação na porta da prefeitura exigindo. Eu não posso falar isso porque eu não sou irresponsável. Porque se mas elas podem morrer, porta, mas elas podem morrer à míngua no silêncio da sua casa? Não, exatamente. Por isso que eu queria apresentar, Cláudio. Se já que não é possível o principal instrumento da luta de classes, como é que a sociedade civil é ouvida pelo poder público, político? Através da pressão. Isso aí é história, né? Eu sou professor de história. Historicamente, como vieram os direitos trabalhistas? Com greves, pressão popular. Foi assim que todos os direitos trabalhistas foram parar na Constituição de 1988. Então, já que não podemos convocar do tipo, vamos fazer uma manifestação dos familiares pelas cestas, o que a gente pode fazer é pressionar pelas redes sociais. E pode parecer uma bobagem, mas não é não. Recordando o que aconteceu no ano passado, quando aumentou a pressão nas redes sociais, o governo respondeu. Então, assim, preservando a vida, que é o que é mais importante para nós,
e a segurança das famílias para não se contaminarem, o que, como coordenador do CEP, que eu posso orientar é que essas famílias pressionem através das redes sociais. Não é difícil fazer isso. É só ir lá no Facebook da prefeitura e todo mundo comentar que rapidinho isso chega no ouvido do prefeito. E é isso que a gente quer que aconteça, né? Que o prefeito responda, que essa cesta básica seja entregue para que as pessoas não fiquem em situação, nossos alunos não fiquem em situação de vulnerabilidade social, que é isso que está acontecendo. E a vulnerabilidade social, ela cria um status de fraqueza, né? Que tem que ser... Dependência. De dependência. Entendeu? Tá aí, eu vejo o poder público. Eu vejo o poder público. O problema que não foi resolvido dos professores que foram demitidos. Eu vejo, esse é um problema gravíssimo. Posso fazer um comentário sobre isso? Que isso para nós é especialmente importante. Nós temos 5 protocolos oficiais de solicitações à prefeitura já em 2021. Né? Ao longo do ano a gente faz 15, 20. Só nós estamos no dia 17 de fevereiro, né? Às 7h42, e nós fizemos 5. Entre esses 5, existe um protocolo e uma ação judicial do CEP com relação à convocação dos profissionais da educação concursados que fizeram o último concurso público e que não foram os 700 demitidos, não foram 700 convocados para substituí-los. É claro que eu também não posso ser injusto de dizer, alguns, o Maurício, secretário municipal de educação, falaria para mim agora, falou isso no Conselho Municipal de Educação, Luciano, eu não posso convocar os 700 porque tem gente que está de licença maternidade, de licença para estudos, tal, e que vão voltar para a sua vaga. Então, não posso chamar um concursado para essa vaga e depois o titular da vaga voltar. Tudo bem, eu entendo isso, mas se foram 700 demitidos, não acredito que são 700 pessoas nessa situação, né? Então, pelo menos 500 convocados já deveria ter acontecido, né? Não chega a 500 o número de convocados. Então, nós estamos pressionando muito a prefeitura. Repito aqui, ações do CEP. Nós temos uma ação judicial contra a prefeitura. Isso entra em contradição com o que eu falei antes. Nós temos uma relação de diálogo com o governo. Mas a gente teria mas nós entramos na justiça pelos nossos direitos, porque o governo, nesse caso, ele está muito, muito atrasado na convocação dos profissionais de educação. E nós vamos às últimas consequências defender os direitos daqueles profissionais que ainda não são servidores municipais, mas que serão com a pressão do CEP para que o prefeito convoque o máximo de profissionais da educação. Então, nós já entramos respondendo aqui, com certeza tem vários profissionais aguardando essa convocação, porque você espera uma vida inteira para passar no concurso público. Não é uma coisa de uma hora para outra, é um planejamento de vida que envolve pessoas se mudarem para a cidade de Rio das Ostras, sendo convocadas pela prefeitura, envolve a vida das pessoas. O tempo todo a gente está falando de vida nessa live, né? Da vida das pessoas. Então, nós vamos às últimas consequências exigir a convocação desses profissionais. E repito aqui para esses novos concursados, existe uma ação civil do CEP contra a prefeitura sobre isso, existe um protocolo de diálogo do CEP oficial com o Maurício e com o prefeito sobre isso. O que falta é a prefeitura convocar esses profissionais da educação. Nós fazemos o nosso papel como sindicato é reivindicar. Né? Reivindicar legalmente, politicamente, mas a decisão, a canetada de convocar é do prefeito, né? E nós fazemos um pedido aqui para o prefeito que convoque os concursados, né? Que esses 700 demitidos, você não pode convocar 700 porque tem gente, como o Maurício coloca, o nosso secretário, tem gente que está em outras situações, pelo menos convoque 500, 600, né? Que complete a equipe de trabalho, porque concurso público é fundamental para o bom atendimento da população, não é uma coisa corporativa, entende, Cláudia e Marcelo? Não é corporativo. Professor? Quantos foram chamados? Nós não temos esses dados, nada é muito transparente, né? Nós não temos esses dados objetivos. Eu imagino que cerca de 100 pessoas, e demitido 700, um pouco mais de 100 pessoas, e demitido 700, né? Bom, então deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quer dizer,
ficou um vácuo de 600 pessoas, 600 professores, 600 famílias. Mais ou menos isso, eu não tenho os números absolutos, Sim. porque quem tem a máquina... Hipoteticamente. Mais ou menos isso, mais ou menos Se isso. as aulas voltarem amanhã, por exemplo, não teríamos como sanar Não esse teríamos buraco. como. E aí é difícil, porque a prefeitura abriu a possibilidade, não houve convocação de novos contratados, não tem. Tá? Isso a categoria sempre pergunta, Luciano, eles chamaram novos contratados, não concursados, contratados não, mas eles já deram a possibilidade de dobra, né, para os concursados, e isso é visto pelo CEP de uma forma muito negativa, né? Nós não queremos que os atuais servidores públicos façam dobras, nós queremos reajuste salarial, condições dignas de trabalho. E nós queremos que os nossos parceiros, novos concursados, entrem na sua vaga. E não que a gente tenha que ter mais trabalho com dobra para ganhar mais, entende? É uma distorção. É mais uma distorção. Verdade. Então, isso joga uma fumaça. Você vai diminuir o número de vagas ofertadas para professores, você vai diminuir o número de professores trabalhando, e o professor vai ter que trabalhar dobrado para ganhar o que ele tem direito. Exatamente, exatamente. Né? E nossa live começou falando de que nunca tivemos o trabalho tão precarizado, nunca trabalhamos tanto. Se nós estamos trabalhando tanto, como é que vai fazer dobra? Entende? Não tem como, que a gente precisa de reajuste salarial, entendeu? O que a gente precisa é de melhores condições de trabalho. A gente vai começar a nossa campanha salarial 2021, porque a gente precisa, a inflação está aumentando, é só ir no supermercado para perceber o preço das coisas, né? A inflação está aumentando e o que a gente quer, a gente entende que a prefeitura está numa situação difícil, econômica, né? Que o dinheiro não está circulando por causa da pandemia, mas pelo menos o reajuste inflacionário é o que a gente pede todo ano, é o mínimo, e nesse ano nós vamos exigir também o reajuste inflacionário em cima do nosso salário. Inclusive, isso é lei, né? Você tem que ter. Você não tá tendo aumento, você tá adequando à realidade o seu salário. Exatamente. Né? E muitas vezes as prefeituras não respeitam isso. Dizem que é aumento, não é aumento, é reajuste, né? Nós tivemos, nesse atual governo, Marcelino, tivemos reajustes inflacionários, nos governos anteriores muitos não respeitavam a lei, mas já está na hora de ter novamente, porque realmente a inflação no nosso país, não sou eu que estou dizendo, é só ligar a televisão e assistir jornal, né? A inflação cresceu muito e nos preocupa muito o poder de consumo da categoria diminuir, né? Porque verdade. Isso atrapalha também o desenvolvimento econômico do município, né? Porque quando você tem condições de comprar mais no mercado, é toda uma cadeia econômica interligada, né? Você está gerando mais emprego, você faz a economia girar. Então, não é uma coisa corporativa. Olha o Luciano defendendo os interesses só dos profissionais da educação. Não, na verdade, defender os interesses dos profissionais da educação ajuda a dinamizar a economia rioestrense, ajuda a gerar emprego em Rio das Ostras e ajuda a gente a ter um melhor atendimento aos nossos alunos, que é a população para a qual nós passamos no concurso e para a qual nós temos a função de educar. Queria só chamar a atenção. Eu lhe falei para você antes que minha família é de professores. Meu tio Jorge estava aqui online, mandou um abraço, falou da luta dos professores. Então, um abraço para o meu tio Jorge aí. Queria te abração, Jorge. Queria te perguntar uma coisa, professor Luciano. A gente falou sempre do funcionalismo público. Aqui em Rio das Ostras, nós temos um grande número de professores da área privada, dos colégios particulares. Como é que você vê essa volta antecipada para os colégios? Por que essa volta? Se a prefeitura está fechada, se os professores municipais e estaduais entendem a necessidade de se manter as escolas fechadas para não haver uma proliferação desse vírus, porque, como você bem disse, as pessoas desconhecem, não existe vacina para menores de 18 anos, e a criança é um vetor de transmissão e de dispersão de vírus muito grande. Os professores estarão muito à frente de um problema, igual o médico fica, né? E não estão na prioridade. Por que hoje o governo vê a volta dos professores da rede particular como necessária?
Fala como CEP, esquece essa pergunta é muito importante, muito importante. Vou falar como CEP, né? No último Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação, do qual eu represento a categoria, via CEP, ele tem representantes das escolas particulares, tem representantes da escola pública, que no caso é o CEP, e tem o governo, né? O secretário municipal de Educação, o Maurício. O discurso do CEP foi o oposto do discurso dos donos de escola particular do município, por motivos óbvios. Vou fazer o papel de advogado do diabo, né? O que eles dizem? Eles dizem que não é possível aguentar mais um ano sem matrículas, né? Porque a escola privada vive de matrículas, e que eles vão à falência. Bem, esse é o principal argumento deles, e por isso a necessidade de voltar. Agora, o que eles não dizem, né? Há condições de voltar às aulas? Porque o problema não é álcool gel na entrada da escola e distanciamento só nas escolas particulares. Nas escolas particulares seria mais fácil fazer isso, porque tem um número reduzido de alunos, né? O problema é, como você colocou muito bem na pergunta, os alunos se tornarem vetores. Entende? Vocês estão me escutando? Vocês estão me escutando? Estamos sim, Cláudio. Estamos sim. Eu saí fora do ar, não conseguia voltar. Tá legal. Continua, desculpa. Tranquilo, Cláudio. Pensando uma escola particular, primeiro, respondendo suas perguntas, não é permitido nenhuma escola particular estar aberta. É o Luciano que está falando? CEP não, é o prefeito. Existe um decreto municipal, está no Diário Oficial, dizendo que porque a bandeira nossa ainda está na laranja, não pode abrir escola. Então, hoje, se alguma escola abrir segunda-feira, ela está contra a lei municipal. Estou falando isso porque teve escolas que abriram. Não vou citar nomes, porque eu não quero prejudicar nenhuma escola, entende? Porque se eu cito o nome da escola, eu prejudico economicamente essa instituição. Não estou aqui para prejudicar economicamente, mas tem escolas privadas descumprindo a lei, que abriram em 2021. É proibido, e isso é o prefeito que falou. Segundo elemento respondendo, fala. Luciano, então o poder, olha só, pelo que eu estou escutando agora, então o poder público está claramente prevaricando. Bem, o poder público, representado está pelo Conselho Municipal... já que ele cobra o cumprimento das normas e sabe como ele tem cumprido no comércio e algumas situações. Não, é justamente aquilo, a gente não está querendo, nem vai citar nome nem nada, mas olha só, é uma prevaricação dele, sim, porque ele sabe que está funcionando e não toma uma atitude. Então, até onde eu sei, Cláudio, essa escola que abriu fora da lei, descumprindo o decreto municipal, ela não está abrindo mais, até onde eu sei. Hoje é quarta-feira de cinzas, né? Vamos ver o que vai acontecer segunda-feira. Mas essa escola que eu estou citando o exemplo, ela não, depois da reclamação do Conselho Municipal de Educação, foram representantes lá falar com os donos e eles fecharam. Então, não sei o que vai acontecer segunda-feira. Mas a preocupação maior é o vetor que foi perguntado. Essas crianças de escola particular dentro da escola, elas vão se contaminar e vão levar a contaminação para os seus pais e avós. Isso vai piorar a pandemia. Então, respondendo à pergunta, não é possível escola particular abrir. Não é, isso é uma irresponsabilidade. Se vocês não concordam com o que eu estou falando, vejam o que aconteceu em São Paulo, vejam o que aconteceu em Campinas, uma escola de elite em Campinas, com todos os protocolos, né, com álcool gel, com distanciamento, com tudo. Estou dizendo que eles cumpriram o protocolo. Tiveram 42 doentes de Covid em um espaço de 2 semanas, em 15 dias, e fecharam. Escola de Campinas. Quem tem dúvida sobre isso, procura Jornal Globo, Escola de Campinas, 42 alunos atingidos. É uma matéria de 5 dias atrás. Então, se mesmo a escola de elite, caríssima, de Campinas, fazendo todo o ritual, teve contaminação dos alunos, nós precisamos de exemplos empíricos, concretos, para não cometer o mesmo erro. Se em Campinas já fizeram e deu errado, por que em Rio das Ostras as escolas vão fazer? Mas eu não quero fugir do debate de fundo. O Municipal de Educação vai ter um esgarçamento daqueles que defendem a vida contra aqueles que defendem o lucro. Entende? Nós vivemos no capitalismo.
sistema do lucro, da qual eu falo, tenho críticas como historiador. O que vai prevalecer, a vida ou o lucro? Eu espero, sinceramente, que seja a vida. Eu espero, sinceramente, que essas escolas não tenham autorização da prefeitura para abrir. O decreto da prefeitura diz que é até 30 de abril, né? Só que as escolas particulares estão pressionando para antes disso. Quando vai ser a data que vai voltar às escolas particulares, faz parte da luta de classes. A classe trabalhadora lutando pela vida e a classe patronal, que a gente chama de burguesia, dos meios de produção, lutando pelos seus lucros. O resultado disso nós veremos nas cenas dos próximos capítulos, né? Por enquanto está proibido. Luciano, o que eu vejo aí agora, nesse discurso, o que eu vejo aí não é nem o problema de burguesia com patronal, luta de classe. O que eu vejo aí é o que você fala, é luta pela vida. São as vacinas, vacinar essas crianças. Não, crianças não. Crianças não podem. Isso que você colocou é muito importante, Cláudio. Tirar essa dúvida é muito importante. Deixa eu só te interromper rapidinho. Não existe vacina para menores de 18 anos. Então, mesmo que se vacine todos os profissionais da educação, o CEP defende a vacinação dos profissionais da educação, mesmo que sejamos obrigados a voltar à sala de aula, nossos alunos estarão em risco. Eu quero deixar isso claro. O CEP representa os profissionais da educação. Eles estão obrigando a gente a voltar sem vacina. Rede estadual, volta sem vacina. Qual foi a nossa contraproposta? A gente não pode virar para o governo e falar assim, nós não vamos fazer nada, entende? Nós não vamos voltar para a sala de aula, não vamos fazer trabalho remoto, não vamos fazer nada, vamos esperar. Como eu falei na live, nós temos uma preocupação educacional. Os alunos precisam interagir. Então, a gente está fazendo trabalho remoto, do qual a gente tem todas as críticas do mundo. Mas não existe vacina para criança. Não existe em lugar nenhum, nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Agora que estão sendo feitas pesquisas, não tem autorização. Peraí, deixa eu me fazer entender, então. Vamos lá, vamos voltar. A vacina que é aplicada na população não pode ser aplicada numa pessoa de 16, 17 anos? Essa sua questão é fundamental, Cláudio. Ó, na Assembleia do CEP a gente junta 1.000 pessoas, porque nós temos 80 mil filiados estadualmente. Metade da nossa categoria também não sabia, não é uma dúvida sua não, Cláudio. Isso me ajuda a esclarecer a própria categoria, os profissionais da educação. Não existe vacina para menores de 18. Significa que essa vacina que eu, você, que todos queremos, ela não pode ser aplicada a crianças ou adolescentes. Porque não existe nenhuma pesquisa da Oxford, da AstraZeneca, nenhuma sobre isso. Então não existe vacinação de crianças. Então olha que loucura. Pode ser que a gente volte para a sala de aula. Olha a hipótese. Digamos que o governo tem um surto de realidade e vacine os profissionais da educação. Volta às aulas. Nossos alunos, filhos, estarão em risco, porque o professor pode não pegar porque ele tomou a vacina, mas os alunos vão se contaminar entre eles e vão levar isso para os pais, entende? É muito grave. Luciano, eu estou perguntando aqui para minha esposa, tu sabia que não tinha vacina para adolescente, para criança? Falou, não. A maioria das pessoas não sabe, a maioria, não existe vacina para crianças e adolescentes. Por isso até que o CEP quer que todos sejam vacinados. Muitos da categoria falam assim... A partir de que idade a pessoa é vacinada? A partir 18. De que idade? Só pode a partir dos 18. A partir dos 18. O CEP foi muito questionado nas redes sociais do tipo, o CEP está sendo corporativo, ele quer vacinação para os profissionais da educação, ele não está defendendo a vacinação para toda a população. Não, o CEP defende a vacinação para toda a população. Só que as crianças e os adolescentes não estão em toda a população, porque elas não podem ser vacinadas, porque elas não têm vacinas ainda comprovadamente. Então, o correto seria não ter aula antes da vacinação dos alunos também. Mas aí cabe aos governos sua responsabilidade, né? De colocar essas crianças em risco. O CEP é contra. Isso pode ser cobrado, lá na frente vai ser cobrado. Ah, não tenha dúvida. Você estava perguntando sobre escolas particulares, né? Você imagina abrir uma escola particular e um filho de advogado pegar essa doença, ou a mãe dele, o filho dele estuda na escola particular, ele vai lá e pega a doença. Né? Aí leva para casa, aí mata a mãe do advogado. Você tem ideia? Esses tubarões da educação que estão tão preocupados com a volta da aula tão rápido, eles vão ter que pagar a indenização, porque vai ter uma chuva de processos sobre eles, sobre a contaminação que vai acontecer com essas crianças.
como o exemplo de Campinas que eu estava citando, da escola particular que abriu e contaminou. Você tem alguma dúvida que se abrir, contaminar as crianças, esses pais vão processar a escola? E se acontecer? E eu não estou preocupado com dinheiro. Se acontecer o pior, crianças morrem de Covid. Crianças morrem de Covid. Morrem menos do que adultos, mas morrem. Você vai colocar o seu filho em risco, podendo pegar essa doença, levar para os seus pais, para os avós, ou matar o seu próprio filho. Eu não colocaria meu filho numa escola sem vacina. E, ainda mais... Por amor às crianças, eu não colocaria. É muito arriscado, Cláudio. Ainda mais quando não é executado todo o protocolo de transparência em relação à vacinação. Exatamente. As vacinas estão acabando agora. Eu vi ontem no jornal. Luciano, a vacina não vai. Luciano, vacina não vai dar, Luciano. Até o final do ano vai ter esse problema. É falácia essa desculpa de. Exatamente. Sabe por causa de quê? Não se vacina a população brasileira toda, porque não é só o Brasil. Quem fabrica para cá, fabrica para outros lugares do mundo também. Entendeu? Então, não tem o problema dos insumos. O que acontece? Mas não, até o final do ano não se resolve isso. Eu estou errado, eu estou falando alguma coisa. O que mais falta no Brasil hoje é bom senso. Bom senso. Vocês acreditam que o presidente da República, que tem a postura que tem, dizendo que é só uma gripezinha, né, que receitou cloroquina sem prescrição médica da Organização Mundial de Saúde, você acha que esse presidente vai vacinar todo mundo até o meio do ano? Eu acho que é mais... Olha aqui, olha como é que o contraditório é legal. Eu sou pró-Bolsonaro. Faço esse discurso ao vivo e a cores, você está entendendo? O que não impede que nós estamos conversando, a gente conversa com tudo, porque nós temos uma finalidade. É falar das políticas públicas de Rio das Ostras. Sim. Falar da política pública do Estado. Então, vamos fazer um negócio. Vamos deixar o presidente para lá, vamos deixar vamos focar na... Então, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só fazer um comentáriozinho. Só um comentáriozinho. Cláudio, o CEP tem votação de assembleia, nós somos contra o Bolsonaro. O CEP, o sindicato, não sou eu, não. Todos. Tem filiados do CEP que são favoráveis ao Bolsonaro, mas a categoria, votando em seus espaços legítimos, é bom. O meu debate não é sobre o Bolsonaro, o meu debate é sobre vacina. E aí a vacina é do governo federal, Cláudio, entendeu? Eu não tô nem fugindo do debate. Na verdade, só vai ter vacinação se o ministro da Saúde comprar as vacinas, né, internacionais que você mesmo citou. Então, aí não é um problema do prefeito de Rio, do governador do Rio, é um problema do presidente, porque quem compra a vacina... Sim, mas eu estou falando das prioridades. E nós temos as prioridades aqui. Quais são as prioridades? Como você mesmo falou, são os idosos com comorbidade, são os profissionais da saúde, e são também, que nós estamos falando nessa live, dos profissionais da educação. Sim. Porque eles são importantíssimos estarem imunizados. Não é autopreservação, não, é preservação da sociedade. Concordo. É uma preservação dos alunos. Deixa eu fazer uma pergunta, Falcão. Posso fazer? Não tem nada a ver com viés político. Vamos só... Porque já temos 35 minutos dessa, mas senão vai demorar muito e eu preciso fazer essa pergunta. Professor Luciano, eu tenho 2 crianças pequenas. Então, eu vou exemplificar para poder entender a visão dos profissionais de educação. A minha filha pequena, uma tem 6 anos, a outra tem 3, vai fazer 3. Uhum. Deixa eu dizer, eu sou contra se a prefeitura mandar abrir as escolas particulares, eu não vou mandar. Está decidido, já falei com a dona da escola, não mando. Eu queria saber o seguinte, de que forma isso vai afetar o conhecimento das crianças que estão numa fase de aprendizado, como a minha filha de 6 anos. É uma aula presencial, como você falou no início, o conteúdo dado por um professor é totalmente diferente. Carinho humano. Oi? Hein? Carinho humano. Não fora o carinho. Fora
tratamento próximo de criança, porque isso gera um problema na criança. A criança fica isolada. Qual é a perda? Como é que vai recuperar essa perda? Como se recupera essa fase, esse vácuo que se abriu de ensino e de carinho e de atenção e de integração social dessas crianças? Porque isso é importante, porque eu vou precisar fazer um trabalho específico na minha filha de 6 anos, que já tem uma noção, ela já tem uma noção do que é o início da vida, mas ela tem uma noção técnica, uma visão de fala, ela não viveu isso, ela não está vivendo. Como é que a gente vai recuperar, ou se existe a chance de se recuperar esse momento? Sua pergunta é a mais complexa e a mais importante, talvez, até agora da live, porque ela me coloca numa situação contraditória, e contraditório não é ruim, dialética significa, é uma forma de pensamento, tá? Então, vou responder, vou precisar de um tempinho, de uma forma mais complexa. Se eu tivesse um filho, eu faria como você, eu não mandaria para a escola. E aí isso significa, o ensino é híbrido, né? Vai ter alunos em sala, lá presencial, e vai ter alunos online. Então, sua filha, no caso, ficaria assistindo aula online. Você está correto, não vou ficar em cima do muro, de que ela vai ser prejudicada. Aqueles que têm um ensino na sala de aula vão aprender mais do que a sua filha que vai assistir online aquela aula. Só que eu acho que você está correto, porque a primeira coisa é a vida. Como eu coloquei anteriormente, se você mandar a sua filha, ela vai ter melhores condições de ensino, mas ela vai estar correndo risco de vida. Ela pode pegar o Covid e morrer, ela pode pegar o Covid e levar para você, ou ela pode pegar o Covid e levar para sua família, para seu pai, para sua mãe, para os avós dela. Então, o que você, como pai racional, está fazendo? Primeira coisa, eu quero a vida da minha filha, certo? Aí, por isso que eu falei que é contraditório e complexo. Preservando a vida em primeiro lugar, é verdade que vai ter, sim, um ônus, né? Que já está acontecendo ao longo de 2020 e vai acontecer ao longo de 2021. E aí a minha resposta pedagógica são os ciclos, né? Não necessariamente o ano letivo não foi cancelado. O que foi aprovado no ano passado foi ciclo. Ou seja, todo déficit educacional que aconteceu em 2020, ele vai ter que ser avaliado por um professor que vai fazer um planejamento para recuperar o conteúdo perdido de 2020 e o conteúdo perdido de 2021. Então, na verdade, a gente chama isso de ciclo. Ao invés do aluno fazer, por exemplo, o 6º ano, o 7º ano e o 8º ano, ele vai estar fazendo os 3 anos em um. Isso vai ser bem complexo e difícil quando voltar às aulas presenciais, né? Mas essa é a única forma existente de dar uma resposta ao déficit educacional das crianças. Não é possível dar uma resposta ao déficit educacional das crianças online. Não, é mentira. Ensino remoto, na minha opinião e do CEP, é uma mentira. O que nós estamos fazendo é trabalho remoto. O que eu estou querendo dizer? Se eu mando a sua filha assistir um filme junto com você e responder um questionário, ela está aprendendo alguma coisa. É claro que ela está aprendendo alguma coisa e está se desenvolvendo do ponto de vista cognitivo. Mas esse desenvolvimento cognitivo da criança não é nada comparável ao desenvolvimento cognitivo dessa criança com um professor presencial falando para ela. Não, eu não posso estar dizendo que é a mesma coisa. E outros alunos presentes. Sim. Sim. Então, esse aluno que voltou lá com 25 vai ter acesso a uma educação melhor, mas ele vai correr risco de vida. Na opinião do CEP, o que seria o melhor cenário? O melhor cenário é só voltar às aulas quando todo mundo estiver vacinado, inclusive crianças, né? E a gente fazer um projeto de, o aluno não vai fazer mais o 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano. Nos próximos 2 anos, a gente vai ter que fazer um bloco. A turma continua a mesma e a gente vai recuperando esse déficit de conteúdo pedagógico que se fez e que se perdeu nesse período. Entende? Esse déficit não pode ser recolocado como um passe de mágica, do tipo, mas está fazendo a apostila, está aprendendo. Será que está mesmo? Será que está mesmo? Está assistindo a aula remota e está aprendendo. Será que está aprendendo mesmo? Né? Isso sem dizer aqueles alunos com dificuldade de acesso à internet, que são a maioria da rede pública. Né? No caso da rede privada, a maioria tem acesso à internet. Mas ele está assistindo aula mesmo? Eu dou aula na rede privada, né?
meus alunos, além da rede pública, meus alunos assistem a aula com a tela fechada. Eu não sei se eles estão ali. Eu realmente não sei se eles estão dormindo, se eles estão prestando atenção na aula. Né? As câmeras estão todas fechadas. Uma boa maioria dormindo. Professor, fora aquela família que faz o trabalho de casa para a criança e fica no ouvido dela. 2 mais 2 é 4. A criança não faz nada. Quem faz são os pais que estão do lado. E mais cruel do que isso a gente sabe que a escolarização, a escolaridade na sociedade brasileira é muito baixa. Né? Nossos pais de alunos da rede pública, será que todos eles conseguem pegar o livro, ler o texto junto com a apostila, no caso, ler junto com o seu filho e ajudar nesse ensinamento? Eu posso te responder que a maioria não consegue. Porque Professor Luciano, posso lhe fazer uma pergunta? Não tem escolaridade para ensinar aquele conteúdo, porque não tem técnicas pedagógicas para fazer isso, não é uma questão de boa vontade. Então, assim, não há dúvida que nós estamos diante da maior crise educacional da história do Brasil. Né? Eu não quero não te responder, eu estou tentando te responder. Ficou um buraco atrás, sim, e esse buraco vai ser respondido ao longo de ciclos educacionais que vão tentar repor esse conteúdo perdido, sabe-se lá quando. Se vai ser em 1 ano, se vai ser em 2 anos, tudo precisa de amplo debate com a comunidade escolar, com o sindicato, com a prefeitura, para a gente pensar como vai repor esse conteúdo perdido. Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta, filho. Agora a cabeça deu uma volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é a mais complexa. Que bom, mas olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Baseado no que nós estamos conversando aqui, qual é o diferencial, então, do professor ser vacinado e voltar à aula presencial? Se o professor vai ser vacinado, presta atenção, se o professor vai ser vacinado, tá? Teoricamente, o único que não vai ficar exposto à doença é o professor, porque os alunos não estão vacinados, eles não vão ser vacinados. Concorda? É isso. Então me explica isso. Por isso que essa pergunta também é complexa e também é difícil. E é boa essas perguntas, esse diálogo está sendo muito produtivo. Para o CEP, visão do sindicato, só volta às aulas com profissionais de educação vacinados e crianças vacinadas. Só que nós somos uma entidade representativa dos profissionais de educação, nós temos CNPJ. O CEP não tem condições de virar para o governo, estou falando de correlação de força, tanto o governo estadual quanto o municipal. Não podemos virar para o governo e falar assim, só dá para ter aula com conteúdo e qualidade com todo mundo vacinado. Então, o que a gente vai falar para o governo é, voltaremos em 2022, caso todo mundo seja vacinado. Esse seria o ideal do CEP. Só que qual é o real? Existe uma diferença entre o que o CEP defende, que eu acabei de falar, e o mundo real. O mundo real convocou os profissionais da educação para voltar a trabalhar sem vacina. Esse é o mundo real. A rede estadual voltou sem vacina nenhuma. O CEP representa os profissionais da educação em negociação com o Poder Executivo, com prefeitos e governos. Na mesa de negociação, a gente falou assim, vocês querem que volte às aulas? Nós queremos que todo mundo seja vacinado. A resposta do governo, tem vacina para criança? Como é que vocês estão pedindo vacina para criança? Se não tem vacina para criança, então nós queremos ser vacinados. Só que você está correto, Cláudio, que isso é uma bola de neve. E se os profissionais da educação vão estar em segurança, os alunos não estarão em segurança. É uma bola de neve. E os alunos vão levar como vetores essa doença para os seus pais. E vão levar para os avós, principalmente, que são os com comorbidades. Então, respondendo de uma forma global, se eu fosse prefeito, governador ou presidente, eu nunca autorizaria a volta às aulas sem vacinar as crianças. Mas eu não sou prefeito, nem governador, nem presidente. E o que eles estão falando é necropolítica. Eu volto ao primeiro comentário nesse convite de live. O que é necropolítica? É uma política da morte. Que política da morte? Se você convoca crianças sem vacinar elas, você está assumindo o risco de que elas podem morrer. Se você convoca profissionais da educação sem vaciná-los, você está assumindo o risco de que eles podem morrer. Como sindicato, que a gente
E o termo que a gente fez foi: nós só voltamos a trabalhar com a vacinação dos profissionais da educação, porque a gente representa os profissionais da educação. E porque nós, juridicamente, não podemos falar para o governo, só voltamos quando todas as crianças forem vacinadas, porque o governo já respondeu isso para nós, dizendo: mas não existe vacina para crianças. Então, o que vocês estão defendendo, na verdade, é ficar 2 anos sem ensino. 2020 e 2021 sem ensino. E isso vai ter um déficit educacional tremendo. E nós concordamos com essa discussão. Por isso que eu falei que é complexo. Eu não quero que meus alunos não tenham nenhum contato com a educação. Eu sei que a apostila é precária, é bizarra, nós odiamos a apostila, é sobretrabalho, é tudo. Mas, no momento, a posição do CEP Rio das Ostras é: vamos continuar fazendo a apostila, para que esse aluno tenha algum contato com a educação, porque a gente sabe que quando voltar a aula presencial, o déficit vai ser imenso. Imenso. Eu sinceramente, não acredito que a gente vai repor o conteúdo em 1 ano. Eu acho que a gente vai ter que fazer ciclo de 2 anos para aquele conteúdo de 4 anos ser ensinado em 2. Eu não acredito que em 1 ano a gente vai repor esse conteúdo todo. Sinceramente, Luciano, não acredito. Agora, a morte vai ficar na conta, não minha como responsável legal pelo sindicato. Vai ficar na conta dos prefeitos, no plural, governadores, no plural, e presidente que autorizar a volta das aulas sem vacinar as crianças. E dos pais também, que, como foi perguntado, você falou, né? Eu não vou mandar minha filha para a escola, porque você ama a sua filha e não quer correr o risco. O pai que mandar uns filhos para a escola nessa situação estarão assumindo o risco da morte dos seus filhos. Aí vai ter toda uma guerra jurídica sobre isso. Porque quando morreu... Em guerra jurídica, eu tenho uma pergunta. Vai você primeiro, Marcelo. É uma pergunta jurídica. É a visão do CEP. Inclusive, eu estava até falando com a professora Eusenia, que fez live com a gente. Lembra dela, Falcão? Um abraço, Eusenia. Saudade de você. Vamos supor que haja uma obrigação do professor ir para a sala de aula. Haja uma pressão, mesmo com o CEP defendendo que tem que ser vacinado, mas a gente sabe que num país tão heterogêneo como o nosso, coisas bizarras acontecem. Vamos supor que o professor Luciano é colocado para dar aula. Você tem que ir, senão você perde seu emprego, você não pode perder emprego. Vamos supor, isso é tudo suposição. Você foi dar aula e pegou Covid. Você pegou Covid e morreu. Quem é o culpado disso? A sua visão, o CEP entraria na justiça contra quem? Tem que ter um culpado disso. Já que... pergunta. O culpado é o representante legal do Poder Executivo. O CEP tem 28 advogados, né? O CEP tem 80 mil filiados. O CEP não sou eu só, né? Está em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro desde 1977. Então, nossos 28 advogados já colocaram que, se acontece uma situação dessa, nós podemos entrar com um processo contra o representante legal do Poder Executivo. Entende-se, se for uma escola federal, presidente da República; se for uma escola estadual, governador do estado; se for uma escola municipal, o prefeito da cidade. Mas o CEP não vai voltar. Nossa responsabilidade, sua pergunta é muito boa, é preservar a vida dos nossos filiados. Eu sou professor da Rede Municipal do Rio, por exemplo, que vai voltar às aulas, né? Convocou. Eu estou de greve. Legalmente, se você faltar 30 dias seguidos, você é exonerado. O CEP está dando um arcabouço jurídico para proteger os profissionais da educação que não querem se colocar em risco. Então, por exemplo, vai bater meus 30 dias de greve no município, eu sou exonerado. Só que greve é legal, segundo a Constituição de 1988. Então, eu não serei exonerado. E eu posso dizer por mim, eu não volto para a sala de aula sem vacina. Eu não volto. E essa é a orientação para todos os educadores filiados ao CEP. Não volte. Se eles nos pressionarem, e é verdade a sua colocação, eles estão pressionando, aí a nossa resposta é: me vacina que eu volto. Por que eu estou fazendo essa pergunta, professor? Porque isso vai acontecer na rede privada. Eu vou fazer uma analogia do professor público, do município, do estado, do governo federal, com os professores da rede privada. Isso vai acontecer. Então, isso é para que os professores da rede privada vejam
tomem ciência de como atuar se existir essa pressão. Ai, posso te interromper? Claro. Como eu sou coordenador geral do CEP e trabalho também na rede privada, vários profissionais, amigos, me consultam o tempo inteiro sobre isso. E eu tenho alguns profissionais que já foram, essa semana mesmo, não vou citar nomes. Antes do carnaval, me ligou, falou, fui mandado embora porque me recusei a voltar a dar aula presencial em outro município, rede privada de outro município. Eu falei, você telefone para esse número aqui, que é o Simpro Macaé e Região. É um sindicato muito correto, muito respeitável, tem uma presidente com muita capacidade, Guilhermina Rocha é o nome dela, é uma profissional excelente, e eu falei, liga para ela e explica a sua situação, que você se filiando ao Simpro, você pode processar essa escola e pode ganhar uma indenização gigante, porque ela não pode te mandar embora por você preservar a sua vida. Não deu outra. 2 dias depois ele me ligou falando, Luciano, sua orientação foi extremamente importante, foi recontratado pela escola. Por que a escola recontratou? Porque ela sabe que juridicamente ela perderia o processo. Então o professor, quando ele deixou de ser um professor dizendo, não vou dar aula, e foi demitido, quando ele falou, já consultei o sindicato e vou processar vocês, a escola voltou atrás. Então, sem citar nomes, eu recomendo a todos os professores da rede privada que sejam ameaçados de serem mandados embora por voltar à sala de aula e não quiserem voltar por causa da pandemia, procure o Simpro, procure a presidente Guilhermina Rocha, que é só entrar no Facebook e escrever Simpro Macaé e Região, que você vai ser muito bem atendido e você não vai correr o risco de perder o seu emprego. Nós estamos lutando pela vida em conjunto. O CEP Rio das Ostras, que representa os funcionários públicos, mas também o Simpro Macaé e Região, que tem a mesma visão de pandemia que o CEP. Perfeito. Olha só, é norma nossa, o nosso condutor e o nosso convidado fechar a live, porque nós entendemos que é de extrema democracia, porque ao fechar a live ele tem condições de falar o que ele acha que é devido. Então Marcelo vai fechar, eu vou falar agora, eu vou deixar um assunto meio um tanto quanto problemático, né? Em discussão com meu amigo Luciano, que eu tenho o prazer de chamá-lo assim. Claro. Luciano, espero que nós possamos fazer mais uma live a respeito do que está acontecendo na saúde. Se você quiser nos dar o prazer, se você quiser trazer outras pessoas para brilhantar também, está convidado. Mas eu quero fazer só uma ressalvazinha. Eu não sou muito polido, não tenho muito conhecimento dessas causas, não, mas eu vou falar um negócio só aqui e vou deixar no ar. Pode-se até pensar nesse tipo de coisa, pode-se até pensar nesse posicionamento. Ele é humano? Legal, concordo. Ele é justo? Concordo. Mas, se alguém não trabalhar, se alguém não deixar a água subir na cacimba, ela acaba. Se alguém não trabalhar e não produzir, se alguém não for para a linha de frente para fazer o município, o estado ou o Brasil arrecadar dinheiro para poder cumprir com seus compromissos sociais, quebra, acaba, vira uma firma falida. Eu não vou usar exemplo político nenhum, isso que eu estou falando, tá? Então, fica a minha fala aí, concordo com você, mas concordo também que tem que trabalhar. De algum jeito, tem que se trabalhar, tem que se produzir e tem que se fazer, se não morre da doença, morre de fome. Ou morre de tiro, ou morre fazendo a opção de coisas que não deveriam ser feitas, porque não tem trabalho, não tem dignidade e não tem como se sustentar. Essa é uma fala que eu deixo, minha. Marcelo, a gente já está em cima. Luciano, é um posicionamento. Meu amigo, não fica chateado comigo. Respeito e tenho a máxima consideração contigo. Demonstrei mas eu tenho meu posicionamento também.
tá? Então, o meu posicionamento é esse. Marcelo, e depois deixa o nosso querido amigo Luciano. Luciano, o convite está feito, tá? Bom, Marcelo. Queria agradecer a você, professor. Foi uma live produtiva, muito produtiva. Com o que o Falcão falou, eu concordo, mas eu vejo coisas distintas. Eu vejo educação como um fato social e a parte econômica como outro fato social. São coisas distintas. Eu acho que a roda da economia deve girar de maneira mais protegida e acredito que na parte de educação, falei com o meu primo David, ele está aqui conversando com a gente, manda mensagem, falei sobre a prioridade para o professor. E falei com você antes, professor Luciano. A prioridade do professor não é uma prioridade como médico, mas é bem próximo. Porque o médico está lá, a carga viral é maior. Você não tem como mensurar isso também, né? Não, porque a carga viral do médico que está tratando direto, doutora Eliane Issa, lembra? Está lá desse jeito. A carga viral é muito grande. Mas o professor está exposto. Ele está numa loteria, porque ele não sabe dos alunos que estão lá. Eu sou contra o professor estar em sala de aula sem vacina. Acho que é prioritário a vacina para o professor. Mas a culpa disso é de um planejamento mal feito. Tudo no Brasil, não é só governo federal, não. Governo estadual muito, muito falho e governo municipal errando na esteira do estadual. Então é uma sucessão de erros. Nada que possa não ser corrigido. Nós temos tempo, mas o tempo é mínimo para corrigir. Quarta-feira, hoje, acabaram-se as vacinas. Infelizmente, estamos expostos às pessoas idosas. Está certo, a prioridade do SUS, do Ministério da Saúde, é perfeita. Você vê de cima para baixo, pegando os mais idosos para os mais novos. Mas existe, digo isso aqui, às 20 horas e 26 minutos do dia 17 de fevereiro, existem profissões de risco, profissões que tudo vira uma loteria. Então, eu vejo a necessidade extrema de vacinação dos professores para que se tenha uma ideia de como vamos funcionar. Porque sem os professores, a roda fica capenga, ela começa a quebrar e tudo vai sair do trilho, vai dar problema. Então, professor, você esclareceu uma dúvida que eu tinha. Obrigado por falar que eu penso de forma correta, porque eu não vou mandar minha filha para a escola. Não mando. Ela, se tiver que perder o ano, ela vai perder o ano, mas eu não mando. E acredito muito que o povo brasileiro, não é só Rio das Ostras, Rio de Janeiro, o Brasil inteiro tem que ajudar. As aglomerações desnecessárias, quando eu falo aglomeração, Falcão, desnecessária, são aglomerações que a gente tem visto aí que não precisam, que não vai trazer nada de produtivo para o Brasil. As necessárias são aquelas cheias de controle. As desnecessárias têm que ser combatidas. É a minha visão. E o professor Luciano está aqui mostrou para a gente aqui hoje a necessidade de uma educação protegida. E isso me deixou muito confortável. Porque o que você pensa, professor, é o que eu penso. E eu achei que eu estava sendo muito paternalista. Então, hoje, eu agradeço, professor. Cláudio, a sua ideia de economia é a mesma que eu tenho. A educação está fora da economia, da roda da economia do Brasil. A economia, a produção, a cadeia produtiva, ela tem que ser forte. Há controvérsias. Não é, Luciano? Agora eu vou puxar. Há controvérsias. Eu não é, Luciano? Eu separo. Luciano, seja honesto, balance ou não a cabeça. O que ele está falando é muita cereja para um bolo só. Há controvérsias. A educação bem estudada e trabalhar um planejamento. Estou errado, Luciano? Quando eu tiver tempo, eu vou comentar. Vai ter um planejamento bem feito. Um planejamento bem feito, ele estratifica a sociedade. Ele não pega a sociedade e joga num bolo só. Então, a minha visão é essa: estratificar a sociedade, dividir os polos da sociedade, ver os que são necessários para movimentar a economia, as necessidades sociais que podem ser protegidas e trabalhadas com menor intensidade, diria assim, e vacinadas, protegidas. Professor, falei muito, desculpa, e agora é com o senhor para encerrar o nosso programa. Obrigado por tudo. Obrigado você. Primeiro eu vou começar por você e depois vou falar do Cláudio. De tudo que a gente falou nessa live, que tem 1h30,
o mais importante para um pai e para uma mãe que estão assistindo aquela Conexão Rio-Estrense, se eu pudesse recomendar alguma coisa, eu diria, não mande seus filhos para a escola. Porque ele pode pegar a doença e morrer, ou pode levar a doença até você ou até seus pais. Então, eu concordo 100% com você e acho que é uma declaração de amor que a gente está falando. A gente está... Não é assim, mas minha filha vai perder um ano, né? Vai perder um conteúdo, vai atrasar o desenvolvimento cognitivo da... Mas é uma declaração de amor, porque eu fico até nervoso de falar isso. É melhor isso do que você perder sua filha. É disso que a gente está falando. É disso que a gente está falando. As pessoas ainda estão morrendo. E vão continuar morrendo até o final do ano. Então, vou entrar no debate da economia. Meu mestrado é sobre economia. Meu mestrado é sobre planejamento urbano e economia. Então, é um debate que eu gosto. E eu sou historiador de formação, na graduação. Então, é um debate de economia, é um debate que permeia muito do que eu acredito. Eu concordo, Cláudio, que, de alguma forma, as pessoas essenciais têm que trabalhar para girar a roda da economia. Eu concordo com você sobre isso. E aí, primeiro, respondendo como profissional da educação. Não existe professor que não trabalhe muito. Não existe. Todos os professores têm muitos empregos. Eu, por exemplo, tenho 3, igual o Júlio, de lá de Todo Mundo Odeia o Cris. Eu tenho 3 empregos. Eu trabalho na rede privada, eu trabalho na rede pública de Rio das Ostras e trabalho na rede pública do Rio de Janeiro. Então, assim, trabalhar muito é o apelido do professor, é quase sinônimo, né? Professor e trabalhar muito é a mesma coisa. E nós nunca trabalhamos tanto quanto na pandemia. Olha como nós não somos intransigentes. Olha, como sindicato, né? Na nossa visão estratégica, só volta a aula com vacinação de crianças e profissionais de educação. Mas, respondendo você, Cláudio, existe um mundo real, uma economia, você tem razão. Se vacinarem a gente, nós vamos voltar a trabalhar. É uma mediação sobre o que nós mesmos defendemos. Nós defendemos que deveria vacinar as crianças também, mas não existe essa vacina. Então, nós vamos voltar com vacinação. Nós estamos no plano municipal, Rio das Ostras, no 4º grupo. O secretário de Educação, nesse sentido, ele respondeu positivamente à reivindicação do sindicato, que foi profissionais da saúde, comorbidades, os idosos, depois vem os profissionais da educação. A minha dúvida é, todos os profissionais da educação de Rio das Ostras estarão vacinados até 30 de abril, que é a data que o secretário apresenta? Se todos estiverem, eu gosto de trabalhar. E os profissionais vão comemorar, sabe por quê? Porque eles vão se livrar das apostilas. Vai estar todo mundo comemorando do tipo. E vão voltar da aula, que é o que eles nasceram para fazer. Eu amo dar aula, eu amo contato humano. Não existe escola sem relação humana. E eu tenho certeza que todos os profissionais da educação pensam como eu. Eles estão ansiosos para voltar. Então, te respondendo, Cláudio, vacinou, trabalhou. Mas se não vacinar, se não vacinar, aí a gente volta para o capítulo do ano passado, 2020. Nós estamos trabalhando, nós estamos entregando a apostila. Por isso recebemos o nosso salário e por isso recebemos a regência. Então, nós estamos trabalhando home office. Nós não queremos esse trabalho, nós queremos voltar ao trabalho presencial. Vacinou, voltou. E se não vacinar? Se não vacinar, eu te digo o que eu falei para o secretário e vou falar para o prefeito. É greve. Isso é claro. Isso é claro. Chegar dia 30, vocês têm que voltar e não tem vacina. É greve. É justo. É greve. É justo. É justo. Nós não somos. Eu posso te garantir, Cláudio, que eu não receberei nenhum processo como representante legal da categoria de irresponsabilidade. O que eu estou querendo dizer? Eu vou declarar greve junto com a categoria em assembleia, porque eu não vou ser responsável pela morte de nenhum profissional da educação. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu decreto greve, eu preservo a vida. Então, se morrer alguém, foi porque desrespeitou a vida, entendeu? Se nós estamos em greve pela vida e o profissional foi para a escola, pegou Covid e morreu, eu legalmente cumpri a minha função da qual eu fui eleito com 95% de votos da categoria, que foi preservar as nossas condições de trabalho e de vida. Então, eu acho que existem atividades e atividades econômicas, você tem razão. Até porque vocês professores, tem muita gente idosa, né? Muito, e com comorbidade, né? Professor é uma profissão, é a profissão estatisticamente que mais tem pessoas em desvio de função,
né? Porque o contato com barulho, o contato com giz, tal, cria várias doenças, né? Do ponto de vista profissional mesmo, que acabam afastando esse profissional da sala de aula, né? Então, nós todos queremos que a pandemia acabe, nós todos queremos que todo mundo seja vacinado, nós todos queremos que a vida volte ao normal e queremos que a economia funcione. Mas vamos pensar os países centrais de primeiro mundo. Como é que a gente faz para recuperar a economia, Cláudio? Fazendo a economia produzir. A economia só vai produzir quanto mais rápido for a vacinação. Vou dar um exemplo, que não é minha opinião. Israel já vacinou 70% da população. Israel vai bater 100% daqui a um mês de vacinado. Você tem alguma dúvida que Israel vai ser o país que mais rapidamente vai se recuperar economicamente? Não. Essa é a nossa ideia em comum, entendeu, Cláudio? Para a economia voltar a funcionar, é necessário vacinar. Isso não é minha opinião, não, porque a gente pensa de forma diferente. Isso é uma opinião Luciano, eu também acho que tem que vacinar. Agora, tem que vacinar e as prioridades têm que ser cumpridas e a transparência tem que ser atendida. Só isso. Concordo. A questão tem que vacinar, nós não temos diferenças. Tem que voltar a trabalhar. Nós não temos diferenças sobre isso. O que eu estou colocando é que nós precisamos do máximo de velocidade da vacinação. Quanto mais rápido vacinar, mais rápido a economia respira. Por quê? Imagina, Cláudia, o pior cenário. Imagina que até o final do ano, talvez, eu sei que você pensa diferente, não se vacine o povo brasileiro todo. E isso se espalhe para 2022. A economia do país vai quebrar. Eu concordo com você. Quanto mais demorar para todo mundo voltar a trabalhar, mais rápido a economia brasileira quebra. Só que, para voltar a trabalhar, tem que voltar com segurança, né? E aí tem toda a lista que você concorda, Cláudio, de prioridades. O problema a vacinação está muito lenta, né? No nosso município, no estado, no país como um todo, nós precisamos acelerar essa vacinação. Porque a única solução para a economia é a saúde. É a única solução. Porque senão vai continuar adoecendo e as pessoas doentes, se as pessoas morrem, elas não têm salário, se elas não têm salário, elas não consomem, né? A economia não vai fluir. É uma roda, como você colocou, Cláudio, está correto. É uma roda. A gente precisa que as pessoas voltem, mas a gente precisa que as pessoas voltem com saúde. E aí tem que seguir aquela regra lá de prioridades mesmo, né? Eu quero saber se você aceita um próximo convite para conversar com a gente. Eu aceito, eu espero que só preciso que a gente pense a data com antecedência, porque o CEP está em greve, e quando a gente entra em greve, é uma loucura, Cláudio. Uma loucura. Tá. Toda hora eu tenho reunião. Não, mas a gente combina por pelo menos 30 dias de antecedência. Isso sim. Pode ser? 30 dias de antecedência? Com certeza, eu volto aqui com todo prazer e quero agradecer o espaço, tá? Fui muito bem acolhido, de uma forma muito respeitosa, um debate de alto nível de ideias, perguntas complexas, que ajudam a instruir a população. Não existe vacina para criança, ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso. Eu não sabia disso. Ninguém sabe, né? A maioria não sabe. A maioria não sabe. Eu não tinha me atentado por esse detalhe. Muitos profissionais da educação não sabem disso. Então, assim, essa foi uma live extremamente importante, que colabora para conhecimento da população riostrense, e estamos aí para futuros convites, convidando com antecedência, eu volto com todo prazer, quero agradecer o espaço, nós vamos estar compartilhando também nas nossas redes sociais a publicação do Conexão Riostrense, e vamos seguir nessa batalha pela vida. Eu agradeço muito, e quero, última coisa, eu não poderia deixar de falar isso, existem leis, agora para os filiados do CEP, existem leis, Constituição de 88, ninguém pode ser obrigado a voltar à aula sem vacina. Se você não se seguro de voltar à aula sem vacina, em greve junto com o CEP. Porque, no mínimo, você não vai perder sua matrícula pública. Porque todo servidor sabe que 30 faltas consecutivas, exonerado. Se você está em greve, você não está faltando. E isso é uma estratégia jurídica votada em nossa Assembleia para preservar os nossos empregos. Eu não volto a dar aula em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Nem na rede privada, nem na rede municipal de Rio das Ostras, nem na rede municipal do Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro eu já fui convocado, Eduardo.
já obrigou a gente a voltar. E eu estou em greve lá e não vou perder meu emprego. Então, os servidores têm que saber dos seus direitos, né? Tem que procurar canais de informação como esse aqui. Você não é obrigado a voltar para a sala de aula sem vacina. Se você voltar, é por decisão sua. Sua, que eu digo servidor. É uma maneira de fazer... da greve. Você tem a opção de preservar a sua vida. É uma maneira de você transmitir através da greve. O direito das pessoas. Claro. Que bom, muito bom isso. É para isso. Quem quiser voltar é uma escolha da pessoa. Quem não quiser, procure o sindicato que nós estamos aqui. É o livre-arbítrio, né? Quem quiser voltar sem vacina, pode voltar e assuma os riscos. Quem não quiser, procure o sindicato, entre em greve junto com o sindicato para preservar a tua matrícula. E todos nós queremos voltar a trabalhar. Luciano, responde só essa última pergunta que o rapaz colocou aí. Coloca aí para o Mesquita Jorge. Responde essa pergunta dele aí, filho, por favor. Simpro, Macaé e região. Além do CEP, nós temos 3 sindicatos de educação em Rio das Ostras, tá? A DUF, Associação Docente da UF, docentes são professores da UF, né? Eles estão em ensino remoto, né? As aulas na UF não voltam esse ano. Eles são nossos parceiros históricos na defesa da educação. O outro nosso parceiro histórico é o Simpro Macaé e Região, presidido pela Guilhermina Rocha, que também tem a mesma concepção do CEP. Então, sindicatos de educação aqui que defendem essas ideias, tem o CEP, o Simpro e a DUF. Esses 3 sindicatos da educação defendem essas concepções que eu apresentei aqui em parceria com o CEP. Luciano, não sai daí não. O Marcelo vai fechar a live, mas fica atento aí, por favor. Muito obrigado pelo espaço, tá? Boa noite a todas e todos. Espero que tenha sido um abraço a todos. Boa noite a todos. Mais uma live aqui maravilhosa com o professor Luciano e o nosso querido Falcão. Quarta-feira que vem teremos uma outra. Ainda estamos programando, Falcão? Ou já tem já tem convidado? Ainda não, né? Tá na escolha ainda, né? Tá na escolha. Será surpresa. E peço que sigam nossa página, nosso Instagram. Estamos aí para ajudar a nossa população no que for possível. É uma live como essa, é uma live muito instrutiva, as pessoas têm que acompanhar. Isso aqui é quase que uma obrigação das pessoas ter conhecimento do que acontece hoje em dia. Isso aqui foi muito atual, a gente precisa lutar pela vida, e eu agradeço ao professor Luciano e ao Cláudio Falcão a oportunidade do Conexão ter uma live como essa. E quarta-feira que vem estaremos juntos novamente. Boa noite a todos, fiquem com Deus.